Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Livre Café. Hoje nós vamos conversar sobre dicas de leitura. Eu tenho aqui para mostrar para vocês 11 dicas para você organizar melhor as suas leituras. É claro que cada um tem o seu jeitinho de organizar, cada um se entende melhor com as próprias leituras, com as próprias anotações, mas eu acho bacana a gente conversar sobre isso porque é uma dúvida constante, né? Então, quando você comenta que você gosta de ler, que você lê muito, que os livros, né, te causam um amor muito grande no coração, as pessoas geralmente perguntam, mas como que você consegue ler tanto? Mas você não trabalha? Enfim, então eu acho importante a gente esclarecer essas dúvidas e também para incentivar quem tem curiosidade, né, para fazer parte desse mundo literário tão maravilhoso, mas acha que é impossível. E não é nada impossível, vocês vão ver aqui então nessas 11 dicas por quê. A dica número 1 é: tenha metas, mas metas possíveis de serem alcançadas. Não adianta vocês falarem assim, em janeiro eu vou ler Guerra e Paz. Será que você consegue ler em um mês Guerra e Paz? Um calhamação desse tamanho? Pode ser que não dê muito certo. Mas se você falar assim, não, no primeiro semestre de 2018 eu vou ler Guerra e Paz, daí já se torna possível. Né? Então, tenha metas possíveis também para você não ficar depois decepcionado, né? Frustrado com uma situação que não rolou e daí vai achar que tipo, livro não combina comigo, não sou desse mundo. Então, tenha metas possíveis. Item 2, também dentro desse esquema das metas, é importante você delimitar então o tempo da sua leitura. Por exemplo, eu tenho um livro de 300 páginas, eu quero ler ele em 10 dias. Quantas páginas eu tenho que ler por dia para conseguir ler esse livro em 10 dias? Ou em um mês, etc. Então é bom fazer um planejamento. Coisa simples, né? Pega lá, divide o número de páginas pela quantidade de dias que você quer ler o livro e tá feita, né, uma organização melhor. Mas também do jeito muito leve, sabe? Mas eu combinei comigo mesma de ler 15 páginas por dia. Só consegui ler 8. Tudo bem, mas aí você sabe que mais pra frente você vai ter que recuperar, né, esse pouquinho que faltou e tá tudo certo. O item 3, leitura, é hábito. Você não nasce leitor, você vai se formando um leitor aos pouquinhos, devagar. Então você tem que escolher não, você precisa buscar o seu melhor horário de leitura. Por exemplo, eu gosto de ler de manhã, eu gosto de acordar e a primeira coisa que eu faço sentar e ler um pouquinho. Não é sempre que dá, porque às vezes eu acordo para ir trabalhar, acordo atrasada, enfim, um monte de coisa acontece, não é possível ler durante o período da manhã. Então eu escolho outro período do dia, à noite principalmente, né, sei lá, durante algum trajeto, quando você para em algum lugar, numa fila de atendimento, tem um livro sempre por perto. Isso é um jeito também de você criar o hábito da leitura. Eu gosto de ler de manhã e à noite eu acho que não funciona muito, porque parece que a cabeça já está tão carregada de informação, né, durante todo o dia, então eu não acho legal, mas é uma possibilidade também. Então crie esse hábito, combine com você mesmo. Todos os dias eu vou ler pela manhã. Depois do almoço, em vez de ficar meia hora no Facebook, eu fico 10 minutos lendo e depois 20 minutos no Facebook. Já tá feito o seu hábito, é isso mesmo que tem que fazer. Às vezes a galera pergunta, nossa, mas como você tem tempo pra ler? Né? E você vê essa galera louca nas redes sociais, perdendo horas e horas olhando o feed de notícia. É o momento que você poderia estar lendo. Então, não que você tenha que parar de olhar o feed de notícia, porque eu também adoro ficar não fazendo nada no Facebook, mas é questão de organização. Então, se você quer mesmo, organize-se e crie esse hábito de leitura que é maravilhoso. O item 4 do antes da leitura ainda é importante para algumas pessoas fechar o mês com as leituras concluídas. Então, por exemplo, nesse mês eu li 4 livros, mas o último livro eu não consegui concluir, vai ficar para o mês seguinte. Não tem problema, mas se você tiver toque, né, de virar o mês e não quer ficar com o livro pendente, entre aspas, a ideia é você escolher livros que seja possível completar naquele ciclo, né, naquele mês. Então, só tenho mais uma semana aqui do mês de dezembro que eu consigo ler. Eu consigo ler um livro com 5 contos, eu consigo ler um pequeno livro de poesia. Esse é um jeito então. Então, a quarta dica é isso. Se organize para ler livros possíveis e, se for no final do mês, então, livros pequenininhos. Agora nós vamos para o durante a leitura. Durante a leitura, a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é: tenha um bloquinho de anotações por perto. Geralmente,
Eu uso esse daqui, que é um bloquinho simples, aquele post-it maiorzinho, perto do livro. Por quê? Eu gosto de anotar as coisas. Eu vou tentar pegar aqui um livro que eu fiz algumas anotações para vocês verem como é que fica esse durante a leitura. Ó, por exemplo, quando eu li o livro da Conceição Evaristo, eu deixo colado as anotações que eu fiz durante a leitura. Tem várias aqui. Então eu acho uma dica bacana você ter um caderninho para anotar durante a leitura. E o que são essas anotações? Qualquer coisa, geralmente assim, algo mais introspectivo da minha relação com o livro. Às vezes, quando o livro é muito complicado, por exemplo, tem muitos personagens, daí eu também já anoto, né, qual personagem é qual ali para não confundir. Então, a primeira dica de durante a leitura é ter um bloquinho de anotações por perto. Não precisa ser só anotações, por exemplo, agora que eu tô lendo o Walter Ugumãe, não sei porquê, mas quando eu comecei a ler, em vez de estar com o bloquinho por perto, eu tava com o meu caderno de anotações por perto. Então, eu comecei a anotar assim, ó. Eu coloco o título lá do livro e vou escrevendo minhas primeiras impressões, anotações, coisas que eu achei curiosa da leitura e que eu pretendo pesquisar mais a fundo depois, tá? Então, algum bloco, algum caderno, algo por perto, porque eu considero muito importante a gente anotar tudo que pensa durante a leitura. Eu acho um processo bacana para quando finalizar você ir lá e retomar essas suas anotações, você sempre acaba descobrindo coisas bem legais. O item 6 é isso, então. Não anote apenas fatos da obra, né? Anote também os seus sentimentos, as suas sensações, o que você está sentindo durante aquela leitura. É muito legal. Item 7. Sobre marcar o livro. Marca com lápis, marca do jeito que você quiser, seja feliz. Eu tenho um livro aqui que eu marquei com caneta, olha que absurdo, hoje eu já não tenho mais coragem. Mas eu já marquei livro com caneta, porque eu lembro que eu estava numa consulta médica esperando o meu horário. Eu não era atendida nunca, eu comecei a ler um livro da Clarice Lispector, estava cheio de passagens maravilhosas do livro. E eu fui lá com uma caneta mesmo, era a única coisa que tinha disponível na minha bolsa e marquei todo o livro com caneta. Um absurdo, mas acontece. Outra dica bacana também é usar esse tipo de post-it aqui. Com ele você pode dividir o tipo de anotação que você fez. Então, por exemplo, eu fiz no meu bloquinho de anotação, assim, frases impactantes. Então daí eu sei que no livro a marcação de frases impactantes, por exemplo, vai ser o azul. E eu sei que se eu marcar de verde, por exemplo, vai ser algo em relação aos personagens. E eu sei que se for de amarelo vai ser algo que eu não gostei. E assim vai, você vai se organizando e também para ficar fácil depois para encontrar no livro a referência que você fez daquela anotação. Porque é muito comum também quando você anota, depois você já nem entende por que você anotou aquilo. Então faz uma referência de qual é a página e marca com post-it. Isso é muito bacana, isso aqui me ajuda muito, 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 muito. E agora, depois da leitura, que daí já entra no item 9. Então, terminou o livro, pega todas as anotações que você fez e leia. Veja ali o que tem de interessante, o que foi mais bacana de descobrir na leitura, enfim, sabe? Faça uma leitura assim como foi maravilhosa a leitura do livro das suas próprias anotações, né? Mergulhe nesse seu espaço, que às vezes a anotação é algo tão íntimo nosso, né? E eu tenho certeza que isso pode colaborar muito para a qualidade da sua leitura final, assim, para você poder navegar tranquilamente na questão de criticar o livro ou não, de falar bem do livro ou falar mal do livro. Então é muito bacana isso, faça isso que vocês vão ver que vai ser incrível. O item 10, eu acho bacana também, talvez não fique atrelado automaticamente às anotações que você fez, mas é pensar nessa leitura. O que essa leitura trouxe para você, né, nos aspectos da sua vida? Pense sobre esse processo, como é que foi? Né? Então essa pequena pausa, antes de sair por aí falando se amou ou odiou o livro, pense no que esse livro foi importante para você. Isso também é algo muito, muito, muito pessoal. E o item 11 é um item que eu acho muito importante, acho que as pessoas deveriam fazer mais. Por exemplo, você passou por todo o processo, você se organizou para a leitura, você conseguiu ler, você fez anotações, você pensou sobre as suas anotações, você pensou sobre como foi pra você aquela leitura, você refletiu sobre tudo. E daí o que você vai fazer com tudo isso? Você vai guardar? Coloca nas redes sociais, põe no seu Facebook, coloca uma foto no Instagram, faz um vídeo no YouTube.
Divulga. Eu acho que uma das coisas que a gente mais precisa é divulgar o quanto a literatura e esse universo dos livros é incrível, é legal, é divertido, é bacana. E então é um jeito de você deixar pessoas que talvez não tenham acesso ao livro mais próximas desse mundo. Não significa que elas vão ler, mas é um jeito de aproximar, e é pela aproximação que a gente vai conquistando. Então, divida a sua leitura, divida de todas as formas. Eu falei das redes sociais porque é o jeito mais simples, mas, por exemplo, se na sua cidade tiver um clube de leitura, vá ao clube de leitura, participe do clube de leitura, divulgue também esses projetos, que são projetos importantíssimos para a gente manter viva, né, essa cultura literária que ainda é tão pequena no Brasil, mas que ainda tem solução. Então, eu acho importantíssimo passar por todos esses processos, né, de antes, durante e depois. Então, faça tudo com muito carinho, leia do seu jeitinho, e se você também tiver alguma dica para organizar melhor a sua leitura, escreve aqui abaixo nos comentários. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!